Olá, bem-vindo a mais um episódio do Movimente Podcast, o podcast que une assuntos da odontologia com todos os assuntos da vida. E hoje estamos num episódio muito especial em Miguel Pereira. Quero agradecer, inclusive, ao @noterraço_multistúdio, na pessoa de Rafael Lopes, que está aqui proporcionando esse estúdio de podcast móvel. Vocês podem encontrar o Rafael pelo Instagram através do @RafaLopesFilmes, com E mudo, ou pelo telefone, que está anotado aqui abaixo. E esse episódio é muito especial, porque estamos em collab com o podcast Grupo Nitrodonto. Grupo Nitrodonto, representado hoje pela doutora Carla Gamba, que é cirurgiã dentista anestesista. Anestesistas somos todos, inclusive, né? Vale o comentário. Antes de cirurgiãs, somos anestesistas, porque tem muitos colegas que não fazem cirurgia, mas todos anestesiam, com certeza. Assim como eu, obrigada, doutora Carla Gamba, pela oportunidade de estarmos aqui. Eu que agradeço, acho a ideia fantástica do Terraço com o Rafael poder fazer esse podcast volante, trazer para a gente toda a infraestrutura para a gente ter um podcast num momento como esse, onde estamos fazendo um treinamento fantástico com os colegas que são nossos convidados. E nesse treinamento de final de semana, que é quando todos nós podemos, em função das ocupações de cada um, a gente ainda tem o Rafael trazendo o estúdio para cá, para Miguel Pereira, para a gente poder gravar esse podcast em collab com a professora Dani e podendo receber os colegas para fazer essa gravação que eu tenho certeza vai ser memorável. Nossos convidados especiais são doutores enfermeiros Alex Duarte e Sandra Xíxaro. Muito obrigada pela participação de vocês. Quero também apresentar vocês, então, por favor, me ajudem com o currículo de vocês. Sandra, em primeiro lugar. Meu nome é Sandra Xíxaro, sou enfermeira, especialista em terapia intensiva, docência do ensino superior, Centro Cirúrgico Central de Material e Esterilização, mestre em Educação em Saúde e doutor em Ciências do Cuidado à Saúde. Minha experiência maior é em situações de emergência e desastre. Maravilha. Eu sou Alex Duarte, sou mestre em enfermagem pela Escola de Enfermagem Ana Nery, da UFRJ, com ênfase em emergências e desastres. Sou especialista em urgência e emergência, especialista em gestão de crises, em desastres, e já estou trabalhando há um tempinho com essas emergências médicas, emergências clínicas, emergências que eu gosto de chamar de primeiros socorros, que ninguém gosta de usar termos primeiros socorros no Brasil, né? Acham que diminui a importância do que é. Mas eu gosto muito de usar o termo primeiros socorros ao invés de usar emergências médicas, porque quando a gente usa emergências médicas, a gente pode confundir com algo que só o profissional médico possa fazer. E, na verdade, salvar vidas é uma competência de todos nós, né? É uma obrigação de todos nós. Não é dos paramédicos. Não é dos paramédicos, não é só do pessoal da saúde, é de todo mundo. Primeiros socorros todos nós deveríamos saber, né? Proteger a vida. Proteger a vida, para que a gente possa garantir cada vez mais a sobrevida das pessoas que passem por um acidente ou um mal súbito. E ontem, né, quando você usa o termo desvalorizar conceitos, aí vamos voltar ao nosso treinamento e a gente vê muitos treinamentos na odontologia de suporte básico de vida, onde a gente está numa área grande e os colegas estão ali procedendo através da instrução dos instrutores, o que deve ser feito em relação à massagem cardíaca, enfim, a tudo que precisa ser feito. Perfeito. E ontem a gente observou o quanto desvalorizado fica esse treinamento na hora que a gente vai em loco para o consultório de algum colega e tenta colocar na prática, através de um boneco, o que pode acontecer numa intercorrência, numa emergência. E isso trouxe para a gente um aspecto muito importante através do olhar de vocês, porque se eu e Dani, isso é muito importante, estivéssemos naquele consultório tentando reproduzir o treinamento que recebemos, nosso olhar não iria ampliar como ampliou com o olhar de vocês, embora enfermeiros, mas com uma experiência enorme em socorro, de adaptar, colocar o treinamento viável dentro do consultório de cada colega. Mas para contextualizar, para todo mundo entender, essa dupla maravilhosa são professores, instrutores em primeiros socorros e vem então integrar a odontologia para capacitar dentistas para no momento que o seu paciente para de responder. Então ontem estivemos num treinamento maravilhoso
que deve ser renovado A cada ano ou a cada 2 anos? a cada pelo menos 2 anos. 2 anos, pelo né? menos. Então e em 2 anos sem contato com esse assunto, a gente esquece, né? A gente esquece o estudo de línguas, outras línguas, que dirá o que a gente não entra em contato sempre, porque não é a nossa realidade trabalhar num ambiente de emergência e urgência. Então, quando vocês trazem pra gente olha, vamos lá, a técnica da massagem cardíaca, num ambiente onde a gente não tem espaço, né? Na cadeira odontológica, pode fazer na cadeira, não pode fazer na cadeira, deve botar o paciente no chão. Então, quando a gente consegue contextualizar para o consultório que tem menos espaço, o que você falou ontem, a gente tem que considerar como um paciente preso nas ferragens. nas ferragens. E, na verdade, a gente segue padrões internacionais. A nossa vida é sempre seguir padrões internacionais. Quando a gente fala de emergências médicas, de primeiro socorro, de emergências clínicas, a gente segue esses padrões. Eu estava até discutindo isso com o Paulo Guimarães ontem pelo telefone, e uma coisa que ele falou é muito certa. Nós fomos forjados em emergências médicas, indo para os locais atender, sem saber o que a gente ia encontrar. Então, nós fomos treinados para isso. Ele estava até comentando comigo no telefone, ele falou, Alex, a gente, aonde chegar, a gente vai dar o nosso jeito. E, de fato, isso é verdade. Só que vocês não são treinados para isso, não foram forjados para isso, porque a gente vem de uma linha de emergência, de atendimento pré-hospitalar. E ontem, tendo a oportunidade de estar dentro de um consultório, eu tive a oportunidade de me posicionar na cadeira e que alguém fizesse a compressão em mim. E aí eu comecei a perceber, opa, a cadeira aguenta. E eu não sou o paciente, né? Não devo ser o mais pesado, mas também, com certeza, não estou na média de Dos peso leves que vocês levam, né? Estou, com certeza, um pouquinho acima. E a gente percebeu que a cadeira aguentou. Então, peraí, posso ou não posso fazer na cadeira? Depende, vamos lá no seu consultório e vamos ver se pode, se não pode. Ontem nós comprovamos que dá para fazer na cadeira com um paciente com meu peso, de 135 quilos. Não é uma pessoa leve, com mais uma pessoa fazendo a compressão torácica. Então, a gente precisa estar em loco para ver as dificuldades, para poder passar para vocês o que vocês vão poder fazer ou não. E como adaptar, né? E como adaptar. Então, assim, a verdade absoluta de não fazer na cadeira, ela já foi quebrada ontem. Agora, vamos ter alguns cuidados? Temos que ter. Nunca apoiar o paciente no encosto da cadeira, porque aí com certeza ela não vai resistir, ela tem que estar sempre na base da cadeira. Vamos resolver o problema do retorno venoso. Então a gente tem que elevar os membros inferiores, vamos elevar as pernas do paciente, botando no mocho, que é uma solução viável. Ah, não tem? Bota numa mesinha, bota em alguma coisa, bota em algo que você já esteja visualizando. Então as realidades são muito diferentes. A realidade de quem veio de um atendimento pré-hospitalar e de vocês que estão ali preparados para fazer um cuidado e se deparam de vez em quando, quase nunca, espero eu que nunca, com uma emergência médica. Então a gente precisa estar no local para ver isso. Porque... E colocar, né, os pingos nos is, né, que a gente tem em alguns lugares, infelizmente muito poucos ainda no Brasil, treinamentos de suporte, vou chamar de suporte avançado de vida para dentistas, aonde a gente tem espalhado, e esses encontros são anuais ou bianuais, ok, eles são muito importantes, mas a gente está falando de alguma coisa que a gente quer começar a fazer, a colocar no mundo, né? E por isso a gente está reunido, aonde a gente possa fazer o treinamento daquele colega e da equipe dele. Porque esse treinamento que o colega faz e revisa, ele dificilmente vai passar para a equipe. E ontem nós vimos, inclusive, o posicionamento da secretária administrativa, da auxiliar de saúde bucal, aonde se posicionam, como fazem. Do segundo profissional que vai realizar a sedação. Exatamente. Se você está com um outro colega dentista, se é o caso da sedação, sim, ou se você... Porque a gente está querendo muito chamar a atenção da anestesia ambulatorial, que ela está muito antes do processo de sedação, e esses colegas, muito pelo contrário, além da sedação, e a gente afirma isso desde sempre, que a sedação vem inibir intercorrências, vem inibir emergências, a gente está falando com aqueles que não estão enxergando
não se sabe por que ainda, a razão da gente tem que estar preparado, nós e nossa equipe, por uma intercorrência como essa. Então, a gente poder estar treinando a equipe do colega com o colega e renovando isso bianualmente é alguma coisa que teria que vir do conselho como uma exigência, como um convite, nada relacionado à multa nem à fiscalização. Eu estou falando de uma forma simpática, a gente impregnar a nossa classe com a necessidade premente de treinamentos de intercorrência. Isso vem do conceito de educação continuada, que o próprio conselho coloca como algo correto a se fazer, né, Sandra? E o que você acha dos modelos, Sandra, de ensino de primeiros socorros com relação a, por exemplo, ilhas de conhecimento? Aqui nessa ilha vamos só ventilar, aqui nessa ilha vamos só fazer a RCP, a ressuscitação cardiopulmonar. Nessa outra ilha, vamos mexer no desfibrilador externo automático. O que você acha dessa separação de ilhas? A fragmentação, né, desse conhecimento, ele pode trazer prejuízos para o profissional, porque na hora de uma situação real, como a gente simulou ontem, né, dentro de um consultório, vai limitar a visão desse profissional. É como se ele estivesse dirigindo um carro e ele só olhasse para o retrovisor central. A visão dele fica muito limitada. E quando ele está de fora, quando ele consegue visualizar a situação por completo, né, o passo a passo, como que faz, e aí eu estou numa situação hipoteticamente real, né, numa simulação realística, e eu consigo ver cada uma daquelas etapas juntos, para mim aquele conteúdo ele vai se condensar de uma forma muito mais fácil, muito mais ampla, e a visão daquele profissional ela vai conseguir atingir o que realmente é o objetivo do treinamento, né, daquela capacitação. Porque o DEA não está numa ilha à parte, né? Aquela coisa de você ter o processo de reanimação cardiopulmonar com ou sem DEA é muito importante, principalmente para aqueles que tanto desconhecem. Porque o DEA, ele é o maestro da história, ele te conduz e você praticamente pouco precisa fazer ou ter de ideia, além da condução dele, porque você precisa ter o material necessário para que você possa intervir a partir do que o DEA te diz, na medida do pouco conhecimento e do pouco treinamento. Então, também um movimento em relação ao desfibrilador, em relação à nossa rotina. Porque o mais importante é completamente diferente da rotina de um médico clínico, de um fisioterapeuta clínico, porque nós estamos anestesiando o paciente 7 a 8 vezes por dia num ambiente que gera tensão para quem vai. Você não fica tenso em uma consulta no endócrino, nem no cardiologista, nem fazer a sua consulta de RPG no fisioterapeuta. Normalmente não. Agora, quando você vai ao dentista, a tensão e o medo estão implicitamente ligados ao processo. Então, a gente tem uma chance maior de intercorrências durante o nosso atendimento. Se tem chance de intercorrência e se tem uma droga sendo utilizada injetada, que é uma depressora do sistema nervoso central, se eu não sei socorrer as consequências desse fármaco, eu não deveria estar usando esse fármaco, né? Então, queria que vocês falassem da visão de vocês, de enfermeiros, socorristas e professores, como é que vocês enxergam essa odontologia que vocês estão se aproximando dela agora? A realidade que está aí. Só para complementar sobre as estações são uma metodologia didática que a gente utiliza para tentar sedimentar um conhecimento específico sobre um determinado assunto. Mas ontem deu para chegar à conclusão que a gente precisa unir isso tudo. Exato. Como agora de manhã na aula de vias aéreas, a máscara laríngea não insuflou. Ela estava furada, ela estava rasgada, ela estava danificada. Você tem outra que você perguntou? Tem outra, não tem outra? O que fazer, o que não fazer? Será que a gente está preparado para reagir nesse momento? Não tenho outra máscara, vou fazer o quê? Então, o que está faltando, e foi uma coisa que a gente também acho que já chegou a um consenso aqui, é o pensamento crítico. Eu tenho que saber o que fazer, que são os princípios. Sempre a gente volta para a construção de uma massa crítica. Isso aí. A gente precisa também fazer um exame interno. Isso né? aí. E a gente tem que estar preparado para reagir às coisas. Não adianta se desesperar. A máscara não funcionou. Beleza. Por que eu estava passando a máscara? Eu realmente preciso da máscara? Eu tenho uma cânula naso, eu tenho uma cânula oro. Será que as duas me suprem a necessidade naquele momento? Vou passar uma cânula naso, uma cânula oro. Poxa, mas eu não tenho oxigênio no meu consultório. E aí? Que é diferente de quem já usa
né, a sedação, porque normalmente, em regra, já tem da Mas a gente está falando, a princípio, que os 460 mil dentistas do Brasil. Exatamente, que não tem um DEA, que não tem um cilindro de oxigênio, que é mais básico ainda. Né? E aí, será que eu preciso disso tudo? Né? Então, A gente é parte complicado. do princípio do seguro do carro, seguro de vida, que a gente espera pagar para não usar, né? Então é melhor que a gente tenha esses materiais, tenha esses recursos, tenha esse conhecimento, mas que a gente nunca precise usar, que nenhum paciente, de fato, pare nas nossas mãos, né? Para a gente precisar utilizar daquele instrumento. Desculpe, mal comparando com a nossa prática, quando a gente aprende, por exemplo, clinicamente a periodontia ou a dentística, ou a endo, a gente aprende a teoria, assiste uma aula, depois a gente faz workshop hands-on, onde você está fora do paciente, você treina, que é o caso desses treinamentos com as ilhas. E a hora, eu entendo assim, no caso do suporte básico de vida da emergência médica, quando a gente junta tudo como a gente fez em loco, na clínica do colega, a gente está vivenciando a prática e toda a teoria, tudo se encaixa e tudo faz sentido. Exatamente. Eu ouvi de um professor americano, ele disse assim, a gente estava conversando sobre emergências, né? Sobre primeiros socorros. E aí ele disse, ele sempre tem uma frase interessante. Dessa vez ele falou assim: um paciente não é capaz de te deixar rico, mas um paciente pode te deixar pobre. E quando ele, né, ele traz no tom americano dele, isso a gente vai para uma reflexão, como é difícil fazer os colegas entrarem nesse tipo de educação continuada, já que é um curso que não promete ganhos financeiros. Não são técnicas que você adquire para prosperar financeiramente, né? Mas e sim para não deixar de prosperar. Longe. Como é que vai ficar a tua cabeça? Você ficar pobre, tudo bem. Você respira, vai fazer bolo para vender, vai fazer uma faxina, você dá um jeito. Mas como é que faz? Mas a pergunta é, você está atendendo o teu paciente. Teu paciente tem uma intercorrência boba. Você não sabe reagir, você não reage. Ele morre na sua mão. Como é que vai ficar a tua cabeça, né? Como é que vai ficar toda a tua estrutura em cima de ter uma morte de um paciente na sua mão? Acabou. Acho que muito mais do que isso. O curso, ele não é um conhecimento apenas para usar dentro de um consultório, é conhecimento para a vida. Sua família. Você pode estar num lugar que às vezes está difícil acesso, está no meio de um sítio, no meio do mato, não tem acesso rápido a uma unidade de saúde e você tem conhecimento para que você gere pelo menos os primeiros cuidados iniciais e consiga salvar a vida de um familiar, do seu pai, da sua mãe, de um filho. E primeiros socorros, emergências é para isso, é para a vida, não é só para eu não vou trabalhar com isso. É muito mais do que esse fato. Não, ninguém escolhe, né? Ninguém escolhe. Isso são situações que a gente não escolhe, a gente simplesmente passa. Né? Eu nem sei se eu poderia, mas eu vou citar uma frase que eu falei quando eu cheguei no consultório ontem. Eu falei, eu já estou repensando o multimodal para dentista. E aí, lógico, a batalha é para que isso ocorra. Mas aí o meu argumento é o seguinte, será que todos querem? Será que todos estão dispostos? Porque ficar num lugar comum, numa vala comum, em que todo mundo faz sem conhecimento, é muito cômodo. Será que todos estariam dispostos de estar aqui o final de semana? Porque a gente está sexta, sábado e domingo discutindo o que é melhor dedicado a isso. Para sedação. Conversando com vocês, vocês têm uma visão completamente diferente da maioria. Mas e aí, como é que a gente faz? Vamos salvar quem dá para salvar e deixar quem não dá para salvar? É uma estrutura que a gente tem que pensar. Né? Aí a gente vai para a história da negligência e da imprudência. Imperícia. Se eu não conheço o assunto, eu estou ignorando. Então eu sou inocente. Não é inocente culpados na nossa idade e com a quantidade de responsabilidades que a gente tem, é de uma ingenuidade que não cabe mais na conversa, né? E principalmente com acesso à informação que se tem hoje em dia. Sim. Então vamos dizer que esse colega ele quase está sendo caracterizado como negligente. Hoje, inclusive, quando você estava fazendo vias aéreas, fala um pouquinho sobre aquilo que na hora que você disse. Na hora que eu chegar, na hora que o socorro chegar e encontrar uma cânula de Guedel e uma naso colocadas, o que vai ter entendimento do que aconteceu aqui? Já tem um entendimento implícito ali que você começou a fazer alguma coisa com o teu paciente ainda consciente. E que você teve a intenção e o conhecimento
para levar e o alguma equipamento coisa necessário para isso. E são equipamentos que não são dos mais caros. Não, de maneira nenhuma. Então já tem uma sequência no atendimento. Você já fez tudo. Imagina se você está com uma cânula naso, evoluiu para o Maguedel quando ele chegou em consciência, ele ainda está com um DEA instalado. O que mais você poderia ter feito ali? Para guardar. E essa sensação, caso Deus nos livre que algo aconteça, a sensação do que eu poderia ter feito, que é essa que não vai me permitir nem abrir a carrocinha de cachorro-quente, porque eu vou estar destruída na minha alma, não vai ficar. Porque você fez o que você poderia naquele caso. Você estava treinado, você buscou isso estava acessível para você. Então, um outro ponto para a gente aqui na odontologia. A gente sabe que esse tipo de treinamento ainda não está acessível para todos nós. Então, o que a gente quer é fazer com que isso fique acessível para que essa comunicação aconteça e você não tenha mais nenhuma razão para não estar fazendo esse treinamento e não estar apto a resolver aquele problema para o paciente, como é que você falou? Que quando ele para de responder. Quando o teu paciente para de responder. Não só isso, não. Qual é o conceito de saúde e doença que a gente tem hoje? A gente vem aí de uma pandemia onde muitas pessoas têm sequelas respiratórias, né? Tem fenômenos tromboembólicos acontecendo que a gente não sabe de onde estão vindo, né? Falta de regulação do próprio sistema cardiopulmonar, né? Do sistema cardiovascular. E como é que a gente se prepara para as comorbidades que inclusive o próprio paciente desconhece? A gente precisa reconhecer e precisa agir, porque cada segundo importa. Né? A gente precisa conhecer o paciente. Semiologia, e aí, anamnese. Uma anamnese bem feita é a base de tudo, em todas as profissões da saúde, que raramente se faz. O oxímetro, né? Outra conversa ali ontem. Pegou o oxímetro de pulso, para uma detecção, detectar os sinais vitais basais antes que o paciente entre, vamos dizer assim, para o atendimento propriamente dito. Uma observação que a Alex e Sandra fizeram. 15 a 30 segundos para você saber se está fidedigno a informação que está vindo na pontinha do dedo. Para então você ter a oximetria basal e a frequência cardíaca, 15, 30 segundos é coisa pra caramba. Pulso central, 5 a 10 segundos. Não menos do que 5 e não mais do que 10 segundos. Isso tudo são coisas que não estão na realidade dos 460 mil dentistas do Brasil. O pulso central... Tem que ser sempre o central, nunca o periférico, porque a gente tem a vasoconstricção, dependendo do problema que o paciente apresente, frio também. Né? E trazer situações reais. Aí voltando ao modelo americano que a gente faça em sala de aula, 2, 3 alunos por boneco, de 3 a 9 alunos por instrutor, e num espaço que cabe 3 pessoas em volta de um simulador realístico, de um paciente. Só que a gente viu ontem no consultório que não cabe. E aí? Vamos fazer RCP como? A gente tem que agir conforme o espaço. Ou a gente vai obrigar que todo mundo faça mudança nos consultórios? Vai ficar muito mais difícil. Tem grana para isso? Investimento para isso? Não tem. Por isso que, além dessas questões das estações, a simulação realística ela se torna muito importante. Porque quando eu tenho uma simulação realística, eu trago algo que é da realidade no ambiente controlado. Então, que eu não vou expor nenhum paciente a risco. Eu não vou esperar a situação acontecer para eu aprender como é que eu junto todas aquelas informações. Então, a gente pode pensar numa capacitação que venha inicialmente de ilhas, onde a gente tenha, né, os conhecimentos isolados para a gente aprimorar cada um deles e depois juntar tudo isso numa grande simulação em um ambiente mais próximo e fidedigno possível da realidade daquele profissional para que ele consiga, numa situação real, empregar aquilo que ele aprendeu, mas mantendo a segurança do paciente. E a partir daquele encontro com profissionais como vocês, que têm uma visão muito profunda, ampla e complexa, quando vocês entram no meu consultório do que significa socorro e da minha capacidade de socorrer dentro da minha realidade, vocês avaliando e trazendo soluções para isso, implementando na nossa equipe, a gente cria POPs e cria checklists que ficam funcionais, como Sandra fez ontem para a gente, e já criou os protocolos aonde você vai plastificar, ampliar e colocar nas paredes como deve ser feito, para que aquilo fique constantemente sendo observado pela equipe e, se necessário, ser utilizado. A própria equipe tem que identificar os atores, quem é que ocupa a posição A, quem ocupa a posição B e a C.
Ou AD, se delegar tiver. funções para cada um. Exatamente. Isso é extremamente importante. Se isso existe no esporte, né? Se a gente consegue manualizar isso no esporte, em situações práticas, para poder visualizar e se antecipar aos eventos adversos, a gente tem que fazer isso. E lembrando que isso também está vindo do padrão americano, né? American Heart dedicou um capítulo do curso do suporte básico de vida a treinamento de equipe, ao trabalho em equipe, à comunicação em equipe. Então isso é muito importante. A gente comentou, né? Nós tivemos a oportunidade de ver isso no Hospital Alberto Torres, lá em São Gonçalo, né? Fala um pouquinho, Sandra, do que a gente viu lá, os protocolos. Esse modelo É maravilhoso. um hospital referência em trauma, que teve os profissionais, né, que estão na gerência desse hospital, que ajudaram na sua implantação, foram estudar fora, foram estudar nos Estados Unidos, ver como que é o modelo de lá. E o atendimento que a gente teve a oportunidade de vivenciar com os nossos alunos foi: a equipe ela não precisa sequer trocar palavras, somente no olhar, cada um já sabe seu posicionamento, já tem um roteiro, um desenho, como se realmente fosse um teatro. Cada um já sabe qual é o seu papel ali e eles executam de forma muito sincronizada, como um verdadeiro balé, né? Cada um sabe qual é o seu passo. Então, Orquestrados. conseguem dar conta daquilo que eles estão e de uma forma sincronizada, com tempo organizado, para que não cause nenhum dano para o paciente. Cada um trabalhando no seu tempo, porque tem um cronômetro que é disparado quando a vítima chega ao leito. Então, cada um trabalha dentro daquele seu limite, para não ultrapassar um caso mais grave, algo mais grave que esteja acontecendo com o paciente. Então isso é muito legal. Então a gente também precisa trazer isso, né? Além dessas estações, essa concentração de tudo o que fazer e ensaiar com mais frequência, que é uma coisa que a gente não faz. E aí entra outro questionamento. Os treinamentos que a gente faz são para dentistas. E a equipe? A equipe auxiliar. E a equipe? Que se o colega sozinho, ele não vai conseguir, Não. só vai ficar atrapalhado. E se você não treina a equipe toda, você provavelmente vai ter outros pacientes numa possível urgência ou emergência. Pessoas que não estejam preparadas e já com a tela mental de uma possível intercorrência como as que a gente apresenta, né? Então, quando você envolve a equipe toda, olha, você vai ligar, você vai anotar. Começou agora, parou agora. Quantos ciclos, né, de RCP e ventilação? Imagina você pegar a tua equipe toda, né, e levar treinamentos como a gente vai agora para o Saves em Brasília, ou vai-se para o treinamento que Paulo também está fazendo divinamente de pediatria para pediatra. Você, como é que você leva a tua equipe toda? Tem colegas vindo de Natal, quer dizer, fica muito mais fácil. Obviamente, a gente está começando a enxergar o Rio de Janeiro, que é a nossa cidade, né? Nós 4 moramos e vivemos aqui. Então, se a gente conseguir dar conta de um trabalho efetivo a nível de Rio de Janeiro, nós 4 vamos ficar muito felizes. Agora, a realidade é que na hora que vocês entram de novo na nossa clínica, e nós já fizemos alguns treinamentos de suporte avançado de vida para dentista, para suporte básico, o professor Luiz até relatou isso, quando vocês começam a olhar, a nos entregar as ferramentas e a forma de fazer a coisa acontecer... Não, e criticar, né? E criticar, sim. Ué, mas aí... isso aí pra quê? Nessa posição, E aí o né? monitor? O monitor naquela altura, você traz o paciente pro chão, o monitor vai ao chão, cair. porque tá todo conectado ao paciente, você vai quebrar o seu monitor. Olha a cabeça do paciente. Isso tudo, na hora que você vai e olha, é como aquela história do martelo de Maslow, que ele diz que se você só tem um martelo, para você tudo é prego. Então você começa a olhar para as tuas ferramentas e dar funções a ela, porque o dentista gosta de adquirir. Aí a gente vai adquirir um carrinho de parada, vai comprar todo o material, o quanto eu estou inteirada com aquele material e a minha equipe também, o quanto aquilo está fazendo sentido na nossa rotina clínica. Eu acho que não tem mais como a gente voltar da onde a gente chegou. Não, e eu acho que não pode pensar que a equipe não vai querer interagir. Não pode? Porque ontem nós tivemos o exemplo, o clássico lá, um menino, né, o mais jovem. O Patrick. Ele é só administrativo, né? E ele participou com interesse, porque ele entendeu que aquilo era para além do consultório. E é isso que a gente tem que pensar. Por que não primeiros socorros? Aí eu insisto de novo nisso, Acho né? que você porque tá quando eu certíssimo. falo de emergências médicas, a pessoa que ela é mais leiga, Não é para mim. ela é mais humilde, isso está muito além do que eu posso.
e ele acaba não querendo participar. E ao contrário, ontem a gente viu que ele fez a reanimação, que ele A estava manobra na de instrução engasgo, do quando DEA, você colocou de levar para a parede. Isso aí, ele Fantástico. participou de tudo e foi excelente porque a equipe do seu consultório hoje está treinada para Ele trabalhar. mandou uma mensagem que depois eu vou mandar para vocês, ficou muito bonito. Ele mandou ontem agradecendo a oportunidade e que ele não se achava nem merecedor, que ele está muito pouco tempo com a gente e que ele foi para um outro lugar em termos de visão de vida depois daquele treinamento ontem. Um menino de 20 e poucos anos. Uma coisa que eu e Alex sempre estamos dando esses treinamentos, né? Eu acho que o maior feedback que a gente teve foram de 2 crianças que conseguiram, a gente treinando escola, né? Que de maravilha. forma voluntária, conseguiram salvar a vida, um de um irmãozinho pequeno e outro da avó, Olha isso. por conta de engasgo. Então, assim, isso é a melhor recompensa Não tem que a gente preço, pode tem ter. valor. Em outros que a países gente isso mostra acontece, que né? esse Tem essa conhecimento formação. não é só para o profissional, não é só para dentro do consultório, ele é realmente para a vida. Como uma criança, sei lá, na época tinha 9, 10 anos, conseguiu salvar um familiar, porque uma pessoa adulta que já tem um conhecimento maior na área da saúde não vai poder usar isso no seu dia a dia, com a sua família, em outro ambiente, além do seu consultório. E uma coisa, né? A sua equipe está aprendendo para te atender. Sim. É isso que os dentistas precisam. As pessoas, de um modo geral, têm que entender. Quando eu dou um treinamento de primeiros socorros para 10 pessoas, você pode ser uma das vítimas. Então você tem que estar interessada que os outros 9 saibam fazer. Como nos Estados Unidos, a maioria dos restaurantes tem a manobra de engasgo quando você entra, né, a Heimlich? Isso. Por conta do quanto pode ser provável acontecer no restaurante, se você for entrar num consultório odontológico, a probabilidade de uma intercorrência acontecer lá, em primeiro socorro, é muito maior do que no teatro, no cinema, no shopping. Nós temos cartazes agora da manobra de Heimlich no Brasil, né? Mas aí a gente vai perguntar aos garçons, vocês fizeram Foram treinamento? treinados? Não foram. Aí tem o Porque cartaz. não é obrigatório. Exatamente, mas hoje em dia com a internet do jeito que tá, todo mundo tendo acesso a tudo, de repente alguém até vai conseguir fazer algo próximo ao Heimlich que vai ter um resultado. Mas a gente precisa não contar com a sorte. E aí treinem toda a equipe, porque você inclusive pode precisar. E é a história do DEA, né? Por que eu vou comprar um DEA para o meu paciente? Não, eu vou comprar um DEA para mim. Porque Ele é um segunda a facilitador. sexta, ele tá no meu consultório. Sexta à noite até segunda de manhã, ele tá em casa comigo. Eu posso precisar, um familiar pode precisar, e eu posso estar com ele na mão na hora utilizar. Eu posso precisar. Então, vamos lá, de um DEA de 6 a 18 mil reais. Minha vida vale muito mais do que 18 mil reais. Então, assim... E o quanto o dentista investe em material e instrumento. Nossa, tem Exatamente. equipamentos que são 200 mil reais. 200, E vamos 100 e combinar, pouco. eu tenho medo de Lasers. dentista. Se eu já vou no dentista, vejo que nem DEA tem, Com o seu olhar, Aí que dali, não vai mesmo, né? já olho assim, já vejo, essa dentista não me tira da cadeira. oxigênio não, Não tem maleta de emergência. oxigênio, não tem nada que eu esteja visualizando, o pânico só aumenta. A probabilidade de acontecer alguma coisa é muito maior. Muito maior. Muito maior. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque o medo também mata. Então a gente também tem que controlar isso Ele tudo. traz intercorrências. Traz intercorrências, E exatamente. uma outra coisa, né, quando a gente fala de treinar a equipe, e vai muito além disso, porque os próprios protocolos, eles falam, eu estou no atendimento de uma RCP, não tem mais ninguém aqui que saiba, eu tenho que mostrar para as pessoas que estão ali como que eu faço aquilo para que ela também possa revezar comigo. Então é importante o número maior de pessoas que possam participar desses treinamentos e na hora da prática poder, não, olha aqui, você veja o que eu estou fazendo, que daqui a pouco eu vou sair, você que vai continuar aqui. Não, A e o gente vai teste dos revezar. 2 minutos, né? Ficar os 2 minutos fazendo a massagem, vendo o teu esgotamento e a possibilidade de revezar com uma outra pessoa para que você possa ter. Com o simulador com feedback. Nossa, Exatamente. porque 2 minutos. É uma Gente, é eternidade. muito tempo. 2 minutos fazendo RCP. É uma eternidade, isso mesmo, é muito tempo. É muito cansativo, né? E tem que ter. Que parece que o tempo não passa, né? E conforme você vai se cansando, vai se apoiando no tórax, a RCP já deixa de ser de qualidade. Então a probabilidade do retorno à circulação espontânea é menor. E aí você começa a ter uma série de problemas. E vejam, até agora a gente só falou do básico, do básico, do básico.
Que podia ser ensinado em escolas, né? Que podia ser ensinado em escolas. E a leigos, né? Até agora a gente está falando de crianças, exatamente. crianças. Mas aí eu faço a seguinte provocação. Será que todos hoje, todos os dentistas, né, que a gente está falando para eles e pensando neles, né? Será que todos sabem fazer o básico? Será que todos entenderam que o que a gente faz numa sala de aula quando chega no consultório é diferente? Será que eles entenderam que eles precisam ser multiplicadores? E aí eu vou para uma outra provocação. Eu preciso ensinar a entubar lá no curso, mas ele não sabe fazer a RCP. Para que ele vai garantir uma via aérea definitiva? De jeito nenhum. Logo a gente que gosta tanto de falar sobre prevenção, né? Logo Nós estamos aqui filosofia. falando de prevenção. Isso aí. E a prevenção pode envolver a cânula de Guedel, a nasofaringe e os Vamos processos... na máscara laríngea, porque a máscara laríngea ela vamos já no é DEA. regulamentada. No DEA. É isso aí. O DEA tem uma importância no processo de disseminação disso. Se for um obstáculo para o colega, então ele tem que vir conhecer um pouco mais sobre o assunto, né? Para que ele possa entender o que a gente está falando de DEA. Exatamente. E aí eu vou para filosofia, né? O mito da caverna de Platão. O que estamos nos sentindo assim, né? A gente sai, tá aquela alegoria lá dizendo que tá tudo bem, que a gente pode investir 150 mil num scanner ou em qualquer coisa que o valha e a gente não precisa ter um cilindro de oxigênio, né? Tá passando lá dentro da tela, dentro da caverna de Platão, lá no mito da caverna. Para a odontologia, a gente vai nos congressos, a gente não vê nada sobre o que a gente está falando aqui, então a gente precisa investir naquilo ali. Precisa gastar os seus 150 mil, é naquilo ali. E da ROF, a estética ou qualquer outra especialidade. Aí alguém saiu da caverna e foi lá fora e viu que tem luz, que é o que a gente está falando aqui. Olha, você pode... Ou DEA, compra o DEA um instantinho, é 6 mil, você está investindo aí 120 mil, compra um DEA. Vamos continuar olhando para a tela, o coloridinho, que meia dúzia estão manipulando e você não sai dali, acorrentado que está. E o cara que saiu e foi lá fora, graças a Deus, nós não vivemos nunca uma situação de intercorrência que a gente tivesse que usar esse conhecimento. Mas que a gente sabe que é possível, que existe sim, e que a gente pode estar nessa situação amanhã. Nós só queremos estar preparados e merecedoras por toda a técnica, por todo o esmero que a gente tem na nossa dedicação do aprendizado, saber que a gente está cada vez mais distante deste momento, mas não menos preparada para ele. Então, como fazer nessa tal caverna de Platão, né, que a gente está indo lá fora e voltando, a gente volta lá dentro e fala com as criaturas, sai daí, tira a corrente, vem com a gente, o que você está vendo aí é alegoria, vem porque tem luz lá fora. Como é que a gente faz? Eu estou fazendo uma reflexão. Como é que a gente leva essa informação aos colegas? Como é que a gente faz a odontologia entender que o risco ali dentro é grande de acontecer alguma coisa e você não ter um cilindro de oxigênio para disponibilizar para o teu paciente? E vamos no básico, né? Sai, vai para congresso, vai para milhões de cursos. Quando chega, consegue multiplicar para a equipe? Ou fica com aquele conhecimento para si? não consegue multiplicar. E dá para fazer um atendimento sozinho? Vocês viram também não. ontem que não dá. De Não maneira... tem condições. Como é que você vai pegar o DEA? Como é que você vai instalar o DEA no paciente? Como é que você vai iniciar a RCP? Como é que você vai ligar para o socorro? Tudo ao mesmo tempo. Sem parar, a RCP, Sem parar, ventilar, colocar Será máscara, que eles não cânula? precisam entender para sair dessa caverna que não dá para ser sozinho? Que sozinho não faz? Não constrói nada. Tu sabe o que fazer, mas sozinho você não faz. E outra, né, Alex? Quando acontece uma intercorrência e chega ao hospital, onde o paciente vai ser recebido por uma equipe multi, né? Outros profissionais de saúde têm certeza de que intercorrências e as ações do dentista podem provocar uma emergência. E como é que o dentista se integra disso, né? E se integra para que acompanhe toda essa cadeia de socorro. Tá? O que foi feito? Como foi anotado, inclusive, no boletim de atendimento médico. Eu já tive uma situação onde eu não tinha chegado ainda no consultório e a minha paciente, quando teve a porta do consultório aberta, ela comunicou a minha auxiliar: eu estou morrendo. E a minha auxiliar ficou muito nervosa, não sabia o que fazer, a pessoa que trabalhava comigo na época, e me ligou
assim, doutora, pelo amor de Deus, onde a senhora está? A senhora fulana está morrendo. Eu, como assim? Eu estava na garagem, subi 9 andares de escada, e quando eu me deparo com uma cena que é ela abanando a paciente com a radiografia. Né? Também sem saber por onde começar. Mas a pressão estava normal, saturação normal, e ela dizendo que estava morrendo. Né? No hospital, foi visto que ela estava com uma glicemia superior a 800. Né? Ela poderia morrer mesmo no Você consultório. acompanhou ela? Acompanhei. Então, pedi para desmarcar a agenda toda e acompanhei. Nesse acompanhamento, eu pego o BAN e ali está escrito, os próprios profissionais de classificação de risco, escreveu que ela passou mal depois de uma anestesia dentária. Estava escrito assim, anestesia dentária, acompanhada pela dentista. Ela deduziu, Escreveu o que ela deduziu. o que ela, né, achou que aconteceu. Do que ela entendeu naquela Não, confusão se a da dentista chegada, está aqui né? com ela, A se a dentista fez dentista alguma coisa. procedimento. ela está preocupada, está acompanhando. Eu falei assim, peraí, você vai agora trocar isso, porque não foi isso que aconteceu. Aí ela, não, mas a senhora está acompanhando ela. Eu falei assim, sim, mas ela não recebeu atendimento, ela chegou primeiro que eu ao consultório e já chegou passando mal. Eu estou aqui prestando socorro. Estou aqui como cidadã e também como responsável técnica pela minha empresa. Agora, você não pode escrever uma coisa que não foi realidade, né? E, por favor, troque. E aí foi confusão, né? Eu falei, olha, você não pode escrever uma inverdade no documento público. Isso aqui pode te complicar. Por favor, troque. E aí, precisei conversar com o superior, foi trocado, né? E aí, por fim, a paciente confidenciou, olha, eu sou diabética mesmo, e eu estou num momento de muita ansiedade, ela me contou coisas que ela não deveria ter consumido, e ela me confidenciou segredos, né? Que você cedeu, né? Comeu em casa, coisas que não deveria ter comido, e chegou ao consultório passando mal. Eu vou dar mais um alerta, né? Além de acompanhar, quem fez a anotação da intercorrência que aconteceu no seu consultório? Você tem um livro de intercorrências? Hoje tenho. O que está escrito no tinha. teu livro dessa ocorrência? Isso tudo tinha que estar registrado. Porque, começamos o atendimento, o paciente já chegou se sentindo mal. E é normal, porque senão a gente vai julgar que você vai verificar a glicemia do paciente lá na hora. E aí, o que você vai fazer com esse monte de número? Você vai saber interpretar, não vai saber interpretar? Então, é normal, às vezes, a gente não saber o que está acontecendo. Mas a gente tem que saber o que fazer no caso ela ter uma parada respiratória, uma parada cardíaca. Eu tenho que saber como reagir a isso. Mas o não saber o que fazer é muito comum. Eu estava num evento com a Cruz Vermelha em Petrópolis, nesse último desastre de Petrópolis, e eu estava acompanhando a comitiva do presidente nacional da Cruz Vermelha, a ambulância que eu estava foi deslocada para o evento na praça. Chegando na praça, tinha um senhor para ser atendido que ele tinha tudo e não tinha nada. E eu já tinha feito todos os testes, verificado todas as possibilidades, conversado com ele, feito uma anamnese muito bem fechada, e uma hora eu falei, cara, eu não tenho mais o que fazer. Mas aí eu lembrei, liguei pro Paulinho, Paulo Guimarães. Falei, Paulinho, eu tô com um caso que o cara tem tudo e não tem nada. Eu fui passando o caso, conversando com ele. Ele falou, Alex, leva. Porque ele tem tudo e não tem nada. Ele tem algum problema. Quando eu abri a porta da ambulância, que eu resolvi sair com a ambulância, que eu olhei pro evento, eu falei, peraí. Alguma coisa está acontecendo aqui. Eu voltei e perguntei, senhor, o que o senhor está fazendo nessa praça? Eu vim buscar o meu cartão, que a Cruz Vermelha estava dando um cartão de R$100 para quem sobreviveu àquele desastre e um kit de limpeza. Eu falei, então o senhor estava no desastre? Ele falou que ele estava, que resgatou vários vizinhos, inclusive que um havia puxado da terra, o membro teria vindo e o corpo teria ficado, depois já de um certo tempo ali. E eu falei, então está esclarecido. Desci da ambulância, fui chamar a psicóloga e falei com ela, olha, preciso da sua ajuda. Tem um paciente que eu acho que é estresse pós-traumático, você vai lá dentro e dá uma olhada. Então, às vezes a gente não percebe um detalhe, mas a gente está preparado para reagir. E é isso que é importante a gente saber. A gente não tem que ter todo o conhecimento na nossa cabeça. A gente tem que saber agir no momento da emergência.
naquele momento, meu conhecimento esgotou. Eu fui procurar um médico. O médico esgotou com os dados clínicos que a gente tinha do paciente. E aí a gente resolveu chamar a psicóloga. A psicóloga virou no final e falou assim, Alex, como é que você percebeu isso? Eu falei, porque eu saí da ambulância, olhei para o evento, lembrei de perguntar a ele. Então um detalhe me escapou na anamnese de perguntar o que ele estava fazendo lá. Nossa visão é limitada também, né? É limitada. Né? E aí eu digo, será que essa ansiedade dela... O trabalho é tão importante. Será que essa ansiedade dela não aumentou quando ela estava na porta do consultório? Talvez. Porque quem tem medo faz o quê? Chega mais cedo. Ela chegou mais cedo que você. Cedo, é verdade. Ela estava esperando você chegar. Então ela estava ansiosa para o atendimento. Cedo, é verdade, ela chegou bem mais cedo. Será que se ela chegasse à cadeira, você deveria iniciar o atendimento? Quem verifica a pressão arterial? Antes de fazer uma anestesia local. Antes de atender o paciente. Porque eu vou ao médico, o médico não verifica. Na avaliação pré-anestésica. E aí a gente cria o quê? Um vínculo de confiança. O que o profissional tem que entender é que quando ele toma esses pequenos cuidados, por mais que ele não saiba de tudo, ele está ganhando credibilidade. Ele está ganhando o paciente para ele. E está criando alicerce para a prática clínica, pelo amor de Deus. E que vai ser indicado por aquele paciente. O paciente vai falar, poxa, fui num dentista hoje que verificou a minha pressão arterial. Ah, mas sempre falam. Olha que loucura. Nossa, verificou antes e verificou depois. Ainda é um elogio. E ontem a gente estava conversando, né? Como é que vai passar uma máscara laringe em mim se a minha dentista nunca perguntou quantos quilos eu tenho? Ela nunca perguntou. E além ela de tem perguntar, ela tem que ter a balança para se certificar se a sua informação é correta. Ela tem lá o desenho da minha arcada dentária, os dentes que já tiveram problema na vida, uma fichinha, né, que vocês têm, mas ela não sabe quantos quilos eu tenho. Então, se eu tiver um problema, como é que ela vai reagir? Não existe mais essa... Não pode existir mais essa odontologia. Então, a gente precisa dessa credibilidade. E voltando para o caso que a Dani relatou, você deixou... que a gente deve ter um livro de ocorrência, mas também no prontuário do paciente isso deve estar bem detalhado. E quando acontece essas ocorrências, o importante da equipe estar toda treinada, capacitada, é justamente para ter alguém que esteja de fora daquela situação anotando cada um daqueles eventos. A tal hora foi instituído parada cardiorrespiratória, foi acionado o serviço de emergência, tal hora foi instalado o primeiro choque, iniciou o RCP. Então, a gente consegue cronometrar esse evento de uma forma muito mais organizada para depois a gente conseguir registrar tudo aquilo que aconteceu de uma forma que defenda também aquele profissional de qualquer complicação jurídica, né, que e possa lembrando acontecer. que o processo, eles vão buscar dinheiro, então vai ser um processo cível, né? Ah, vou responder a um criminal. Tudo bem, mas um criminal depende muito mais da nossa habilidade de defesa e das condições que a gente fez. Sim. Agora, imagina chegar em juízo numa vara civil, que provavelmente é um caso que dependa de perícia. Como advogado, jamais deixaria passar uma perícia num caso desse. Eu ia brigar por essa perícia, nem que eu tivesse que custear, né, que o meu cliente tivesse que custear. Mas imagina um perito provar que você fez tudo o que você podia. Não tem como te condenar. Olha, ela está treinada, ela sabe o que fazer, ela tem todos os equipamentos, ela utilizou todos os recursos possíveis e imagináveis. Não tem como ser condenado com uma dessa. Está treinado, revalidou. Vem revalidando o treinamento de tanto tempo. E aí vamos falar 2 anos, 6 meses, American Heart, alguns artigos científicos que são publicados na Circulation, eles dizem para a gente que de 3 a 6 meses, se aquelas técnicas não forem utilizadas, são as técnicas de suporte básico de vida, né? RCP, DEA e desobstrução de via aérea, elas se perdem. Lógico. E aí, vamos esperar 6 meses? Vamos esperar 1 ano? Vamos esperar 2 anos? Onde é que a gente está a fim de chegar? Qual é o nível de segurança que a gente quer dar para o nosso paciente? O que significa parar de ignorar e não ser negligente? Né? Onde está esse limite da minha possível negligência? Isso aí. Ah, mas qual é a possibilidade disso acontecer? 1 em 1000? 1 em 10 mil? Se for na minha cadeira, se for na minha rotina, é 100%. Acabou a minha vida, porque além de não ter conseguido resolver, Deus
perdi um paciente, perdi uma vida. vida. E em casa também, né, que na hora que você começa a saber tudo que você pode fazer, desse meu lugar de fala, não vou me estender, nós moramos aqui em Miguel Pereira, o único hospital que tem aqui é público, de recursos muito limitados. A minha mãe teve um infarto do agudo do miocárdio, já era o segundo que ela teve, com 85 anos, aonde ela teve um choque cardiogênico na sequência, mas o que eu sabia quando eu cheguei, ela estava inconsciente, com a pressão arterial baixa, e eu sabia que dali eu poderia pedir, isso era domingo, 8h30 da noite, ela tem um plano de saúde para a gente pedir a remoção para o hospital, que fica mais ou menos a 1h30, 2 horas daqui. Eu consegui fazer com que ela retornasse, né, consciência, na medida que eu consegui elevar essa pressão, e aí ela vem informando a dor no peito. E aí eu levo, mas já levo ela consciente, com 85 anos, repito, que aí, se eu não tenho essa condição de chegar pelo menos até aí, eu estou entregando uma pessoa com infarto, com 85 anos, numa intercorrência, aonde vão levar até chegarem. Eu falei, ela teve um infarto, quase certo que teve, eu só não podia afirmar, obviamente, o choque cardiogênico. Mas a condução das coisas na sua família, um engasgo, uma possibilidade de você trazer alguém e aguardar o socorro, mantendo a vida de uma pessoa, e se a gente é profissional de saúde, a gente tem essa condição, ou melhor, a gente não pode viver ignorando isso mais. Eu acho que esse lugar é de negligência total e absurda. E salvar vidas é para todo mundo, gente. Eu conheci o GRE, né, do Paulo Guimarães, com 17 anos, 2 dias antes de fazer 18 anos. Conheci na base em que a gente ficava no posto. Eles já salvavam muitas vidas fazendo esse socorro. Eu, com 18 anos, comecei a aprender. Quando eu comecei a aprender, na minha primeira ocorrência, ele me passa gase. Eu falei, o que é isso, né? Não era que nada eu da nem saúde? sabia. E como eu trabalhava em leilão na época, né? Tinha um rapaz que era dono de oficina mecânica, um rapaz que era operador de grua da TV Globo, tinham outros rapazes com outras profissões, e que a gente dedicava o nosso final de semana ao socorro. Então, a gente fez muita diferença entre a vida e a morte de diversas pessoas que eram vítimas de acidentes e violências em geral. Então, primeiro socorros, a gente tem que saber, porque a gente vai fazer a diferença entre a vida e a morte. E um dia vai. Um dia a gente vai fazer. De algum modo. Passando na rua, subindo outro dia a Teresópolis, nós pegamos um capotamento que a vítima ainda estava dentro do carro. Era uma senhora grávida. Então a gente conseguiu descer do carro, atender, a gente conseguiu fazer a diferença, a gente conseguiu acionar o socorro, a gente conseguiu passar a prioridade do socorro, já que era uma vítima gestante. Então a gente a todo momento vai estar fazendo essa diferença. A gente sempre anda com material no carro básico para atender, né? Dentro do trabalho, a gente atendeu uma parada cardiorrespiratória de uma tentativa de suicídio de uma jovem. E se a gente não tivesse preparado? Então, assim, as emergências elas estão ocorrendo o tempo todo ao nosso redor. A gente precisa saber reagir. Então, a gente tem que parar de também pensar que a gente só vai fazer no consultório. Mas em casa. Especialmente no Rio de filho, Janeiro. Você falou de estresse pós-traumático. Sim. Especialmente no Rio de Janeiro, a gente, né, mora num lugar que é violento. Não é raro a gente encontrar alguém com estresse pós-traumático por conta do ambiente que vive. E aí a gente tem que saber manejar. Como é que a gente vai manejar? E aí entra um outro problema, voltando ao estresse lá daquele senhor dentro da ambulância. O que aconteceu? Ela fez um atendimento dentro da ambulância de mais ou menos 30 minutos e depois não teria um acompanhamento, porque na cidade, em Petrópolis, né, depois do desastre, a sobrecarga foi muito grande para a equipe de psicologia. E ele ia ficar desassistido. Então, se eu identificar um estresse pós-traumático na rua, para onde eu vou encaminhar? Eu tenho que estar pensando até nisso, né? E uma coisa que teve muito psicólogo lá na época, mas era a galera que ia fazer o turismo de desastre, né? Eles iam um dia, 2 dias e vinham embora. Deus. Ou seja, eles não acompanhavam aquelas pessoas, né? Então, o estresse pós-traumático ele é mais complicado porque ele vai fugir da nossa mão e a gente tem que saber para onde encaminhar. Encaminhar para um serviço que funcione, né? Para um serviço que possa dar uma continuidade para ele. A minha preocupação maior são aquelas emergências que vão acontecer a qualquer momento. Uma batida de carro que podem acontecer. Um filho, Deus me livre e guarde, cair numa piscina e se afogar.
E aí, como é que eu vou reagir? Isso acontece muito. Nossa. Outra coisa que a gente tem que quebrar mitos. Eu não faço mais ventilação boca a boca, saiu do protocolo. Isso eu acho um absurdo, eu falo sempre. Então, quer dizer, no meu pai, na minha mãe, na minha filha, na minha irmã, na minha esposa, eu não vou fazer? Vou deixar morrer? Então, a gente tem que desenvolver esse pensamento crítico. A gente tem que chamar a importância para os primeiros socorros, mas entendendo que pode dar um problema no consultório? Pode. Você tem a obrigação de saber o que fazer? Tem. Mas e se der na sua casa um problema? Se você tiver um problema, uma emergência dentro da sua Você casa... não escolhe dia, não escolhe hora. Não escolhe nada. Então é para mais, é para a vida, como a Sandra falou. Não é para aquele local. Então é muito importante que todos se especializem. E entendam o seguinte, né? Vamos emendar para a maleta, se vocês me permitirem. Claro. O que ter na maleta? O que você sabe usar. Não inventa. Não pega nada das galáxias porque você não vai saber usar, vai te enrolar a vida. E aí você começa a procurar saber o que você não sabe, né? Que é outra Isso. grande, Isso aí. um grande caminho. Esse é o caminho. Isso aí. O que eu não sei e o que eu preciso aprender. Exatamente. Porque você saber o que você não sabe, e aí voltando a esse lugar onde a gente fala, lá atrás nós fizemos um treinamento numa escola para avulsão, para professoras estarem treinadas a colocar de novo o dente. Então, quando você começa a reconhecer que tem pessoas que não têm nenhum talento para a área de saúde, se afastam e têm medo de interferir no processo. Não, para mim isso não dá não. Não, e sangue, e desmaiam, perdem os sentidos, ok. Então, quando a gente fala que isso é para todos, nem todos. Agora, se você está dentro de um consultório dentário, anestesiando um paciente, eu lamento, isso é para você. Sim. Eu É lamento responsável Com por tudo que certeza. vai acontece. fazer arquitetura, vai fazer paisagismo, Isso aí. aí você pode ficar fora de um treinamento desse e deixar isso pro teu irmão, pra tua tia, pro meu pai, enfim. Agora, que a gente separe o joio do trigo. Aonde está a odontologia, ela não pode mais prescindir de um treinamento básico do básico como é esse que a gente está falando. E pegar pela mão, ir para o seu consultório, para que a gente possa viabilizar e amarrar o que você aprendeu para dar sentido na tua rotina clínica e como você pode espalhar isso na tua equipe e ter isso pronto. E renovável, pelo menos, anualmente. Eu acho que bianualmente, muito longe. Hoje, em odontologia, a gente só é obrigado a fazer primeiros socorros se for um curso de pós-graduação. Exatamente. Depois e veio não tem por causa da renovação. normativa, depois da normativa da sedação inalatória, essas tais 16 horas, que ficam ali loucas, soltas, E qual o conteúdo? não tem conteúdo. O que precisa falar? Maleta de emergência, O que suporte que é básico de obrigatório? vida e reanimação cardiopulmonar. Mas Que é isso- suporte básico de vida? Mas numa sala de aula ampla, Que não é a Todos os realidade. Ou às bonecos no vezes é chão. uma aulinha só teórica, É. a maioria informa isso, né? Porque não existe muito critério de controle sobre isso. Exato. Então a maioria tem uma aula com alguém que dá teórica, ou já está até gravada, que garanta para safar a onça Às de que vezes aquilo foi colocam dado. até online, né? Fica o Isso. trecho Parte online. online. Online, não é É. nem telepresencial, parte- é online. Uma coisa que a gente já quebrou, né, é essa história do aluno não praticar. O aluno tem que praticar. Então a gente já leva um manequim para cada aluno, ou pelo menos um manequim para 2 alunos, né? A cânula, agora de manhã a gente fez Guedel e Birman. Ah, mas elas são para a mesma coisa. São. Mas viram que o modo de passar é diferente de uma da outra? Uma oferece mais resistência, outra oferece menos resistência. Se você não fizer isso no seu treinamento, como é que você vai saber? Como é que você vai conhecer o equipamento? Até para você ter o discernimento de saber se na tua maleta tu vai botar a Guedel ou a Birman. E é o que Exatamente. você sempre fala de criar memória muscular, né? Você Também. criar a condição de passar, de saber como aquilo acontece. Exatamente. Ok, é um manequim, o que é diferente. resistência, o que, né? Mas é uma simulação. Como é que você vence a resistência? Isso aí. Se você pode vencer a resistência também, né? É o que eu falo com os meus alunos da punção venosa. A gente também já está tendo uma grande discussão agora, né, sobre vamos ensinar a puncionar e tudo mais, e vamos ver e vamos fazer. Beleza. A gente vai levar um simulador hoje, vocês vão treinar no simulador. Qual é a próxima vez que vocês vão fazer uma punção? Daqui a quanto tempo? Eu sei lá, vou pegar um paciente daqui a 6 meses. Tu acha que tu vai ter a mesma facilidade que você teve no simulador? De jeito nenhum. De jeito algum. Porque é prática. Então, os alunos, às vezes, né, o pessoal da enfermagem fica ansioso. Eu quero puncionar, eu quero puncionar. Eu vou lá, trago o manequim para eles, trago o braço para eles de punção, vamos puncionar. Aí eu pergunto no final, qual é a próxima vez que vocês vão fazer isso?
Vocês estão no 3º, 4º período. Vocês têm uma jornada ainda pela frente para começar a praticar. Sabe a teoria? Fez uma vez, eu já julgo que seja o suficiente. Porque se você aprendeu aquilo que foi passado ali, na hora que você for praticar, você vai ter dificuldade? Vai. Como andar de bicicleta, todo mundo sabe. Mas se você passar um longo período sem andar de bicicleta, você vai ter uma dificuldade ou outra, mas daqui a pouco você pega o ritmo. E é a mesma história da punção. Então vamos ensinar a punção? Vamos. Mas qual é a próxima vez que você vai puncionar? Vamos investir no multimodal? Vamos investir na punção. Aí tem que saber quais são as complicações. E a rotina. Exatamente. Que é diferente do anestesista ambulatorial, né? Que é com ele que está rolando a maior parte da nossa conversa. Sim. É com a odontologia que precisa aplicar uma nova filosofia antes de A gente entrar tá na pegando sua o prática basicão, clínica. né? Eu que estou misturando Não, tudo. não, mas vale misturar porque a gente vai falar com esses públicos todos. Porque o básico, ele tem que ir pro avançado, ele tem que melhorar de vida, né? Ele precisa evoluir, né? A sedação também é um processo inclusivo, ok. Mas a gente começou a ver falhas antes dessa sedação, que é o fato dos 460 mil dentistas não estarem olhando para o suporte básico de vida, para os primeiros socorros, com a seriedade que o assunto merece. Então, Verdade. qual seria a colocação que vocês poderiam fazer para esses colegas que vocês estão acabando de vivenciar a rotina, né? Que vivenciamos aí essa rotina, olhando para aquele espaço, olhando e tendo noção do que acontece ali dentro, em termos de prática clínica, como é que a gente faz para quebrar essa... Como é que quebra o quê? É quando você quer quebrar um argumento de negativa, né? Como é que a gente quebra essa falta de interesse da classe em relação aos primeiros socorros? Essa pergunta de milhões. Essa pergunta é de milhões. Eu acho que é despertando para prevenção e segurança do paciente. Que isso vai ser... Prevenção jurídica, primeiro. Prevenção jurídica. Mas eu acho que para a segurança do paciente, porque você vai ter mais credibilidade no teu atendimento. Hoje, se eu tivesse que escolher um consultório, eu ia no seu. Porque eu sei que tem ideia, eu sei que tem oxigênio, eu sei que você está treinando, eu sei que você faz vários cursos. Seus pacientes sabem disso? Critérios. Quais são os critérios que o paciente tem de escolha? Fora dos critérios de escolha do paciente, fora da possibilidade de judicialização, eu clamo pelo caráter dessas pessoas, Sim, né? Porque se claro. você escutou uma parte dessa conversa no início, mas isso aí não também quero não dá pra mais ouvir, garantir não. também, né? Não. Isso é uma coisa particular. Mas né? buscar, né? Porque se você vai a um profissional de saúde que não tem caráter, ele é um Eu acho que se né? já Porque ele escolheu... tem conhecimento e não tem condição Se já de usar escolheu aquilo ser como da quer saúde, ele já tem que ser humano. Ih, Então, como humano, eu sei que é difícil. a gente tem vai a tal pisar no humanização. Que terreno agora... muito terrível. Mas já é mais humano. Eu ainda prefiro acreditar, apesar de já terem dito que eu tinha uma visão muito romanceada sobre a enfermagem, né, sobre a área da saúde. Mas eu ainda prefiro acreditar que a pessoa que escolheu não está só por dinheiro. Eu também eu quero, também. Eu quero prefiro acreditar nisso. Eu acredito nisso. E é eu esse acho- clamor que eu estou fazendo. Eu quero pegar esse profissional do cuidado. Ele está cuidando de Isso alguém. aí. Então, o que significa cuidar de alguém, né? Isso aí. Eu costumo falar para os meus alunos que, quando eu dou aula de urgência e emergência, você não é obrigado a gostar de urgência e emergência, mas que ela vai estar em qualquer lugar que você decida trabalhar. Qualquer especialidade. Se eu tô numa... não quero trabalhar com morte, né? Que a gente pensa em emergência, a gente pensa em parada, não sei o que. Eu quero trabalhar com vida, quero trabalhar na maternidade. Pode acontecer de ter um natimorto, pode acontecer de ter Uma parto, intercorrência uma com essa mãe eclâmpsia. também, meu Deus. Tanto, né, o binômio mãe, bebê pode precisar de um atendimento. Eu posso estar lá no postinho garantindo, né, atenção primária, prevenção, vacinando, e um paciente ter uma parada. E eu tenho que saber intervir naquele paciente. Então, independente da área que eu escolha na saúde, o meu paciente ele pode parar ali comigo. Trabalhar Então, com vida, né? Todos nós somos exatamente. morredores, né? E independente disso, né, eu tenho que estar preparado para cuidar da minha família, cuidar das pessoas que estão ao meu redor e também de ensinar essas pessoas caso eu necessite desse cuidado. Exatamente, porque isso retorna pra gente, né? Na medida que a gente espalha alguma coisa no mundo, a vida sistemicamente é feita de troca. Se eu dei, eu vou receber. Agora, se a gente pega essa informação e acha que dá trabalho transmitir para mais 459 mil... Não, 460.
O que vocês identificam como equipamentos básicos, os mais básicos possíveis para um dentista generalista? Não vou nem falar de quem faça sedação, Não. porque a gente imagina que o paciente esteja com monitoração contínua, né? O dentista que faz só tratamentos básicos, mas recebe ali um fluxo Razoável de de 8 pessoas, tá? por dia. Vou botar um fluxo Dia. baixo. 8 É. pessoas no consultório por dia. O que ele tem que ter? Você falou, tenha só o que você sabe O usar. que sabe usar. Mas Mas vamos lá, o o que basicão do basicão. Precisa ter. Eu acho que o oxigênio é fundamental, porque você tem os próprios anestésicos que podem gerar problemas e você precisa suplementar. Que você tenha um ambu ou uma pocket mask, que o ambu e que a pocket sejam sempre checadas, né, como todos os equipamentos, que você tenha um DEA e que você tenha um bom kit de sinais vitais. Um SFIG, um esteto, Glicosímetro. um glicosímetro, apesar de ser já um exame, né, não ser basicão dos primeiros socorros, mas eu acho muito importante. Oxímetro. O oxímetro Oxímetro. para você fazer a avaliação. A questão do digital. A questão SFIG numa- exatamente. A gente tem Aparelho que de saber se a pressão. gente vai ter o SFIG digital ou analógico. O digital não é o mais preciso, não é o ideal para a gente usar. Ele tem Podemos critérios ter de uso. também. A gente pode ter também, mas o ideal é que a gente tenha o analógico. Mas o analógico é difícil. Não é. Não é, não. Dá pra gente treinar, dá pra gente aprender, dá pra gente praticar. Um bom termômetro, nem sempre o axilar é o ideal. Por que não um temporal? Já que está tão popularizado, já está tão, né? Sim, Aqui a depois pistolinha. É muito da mais Covid, rápido, é exatamente. muito mais rápido, é muito mais eficiente. Por que não preparar o paciente em toda a consulta, anotar todos esses dados antes? Então, acho que um bom kit de primeiros socorros, um ambu, uma Guedel, um ambu, uma pocket, um DEA. Eu falei aqui em Guedel, a Guedel escapou, mas a Guedel legal. A Guedel é para quando eu sei que eu não tenho mais que continuar o procedimento, que eu devo interromper imediatamente, porque quando eu coloco a Guedel na cavidade oral, eu perco o acesso. paciente O parou de paciente responder. está inconsciente. Exatamente. O que poderia ter são as cânulas nasofaríngeas, que aí também não são tão difundidas, né? Eu já percebi que já não são tão faladas, porque essas não impedem o trabalho na cavidade oral, nos dentes, dentista. né? Não tem problema nenhum. E eu acredito que não seja algo tão difícil de se ter, porque a maioria dos dentistas estão em centros comerciais, em edifícios, e por que não se pensar, né, de ter acesso a esse material de forma assim, vamos fazer Coletiva. com que tenha aqui no edifício, tem quantos médicos, tem quantos dentistas, tem Na quantos... reunião de condomínio, implementar Exatamente, a compra do se DEA. implementar, porque aí você consegue dividir os custos disso e ter a multiplicação dos Um benefícios, benefício que todo coletivo. mundo pode Ah, usufruir disso. De um DEA. Perfeito, perfeito. E assim, é muito mais do que o material, a gente costuma colocar uma frase nas nossas mãos, todo mundo já tem o equipamento necessário para salvar uma vida, que são as nossas mãos. Nossas mãos. Então, se eu tenho o conhecimento, eu já tenho o principal instrumento, que é a minha habilidade, são as minhas mãos, que são capazes de fazer com que aquele paciente retorne à vida, por Retorne, exemplo, numa exatamente. parada. E o curso que a gente está se debruçando, pensando, né, em levar esse conhecimento a mais colegas, vocês imaginam um curso de quantas horas, mais ou menos? Nós temos vários planejamentos. De um básico. Básico. A gente vai ter que retroceder, inclusive, até a semiologia. A gente está pensando em botar 8 horas. Aí a gente vai começar a avançar, que é ensinar as vias aéreas. E não ensinar a fazer as coisas, ensinar em que momento fazer e como fazer, né? Passando os equipamentos nos próprios manequins. E aí cursos de 8, de 16, de 32 horas, e aí a gente vai vendo a Adequando. complexidade. Vamos precisar falar de monitorização cardíaca? Opa, então a gente tem que ter um tempo específico para isso. Porque para que você comprou um monitor se você não sabe ver o básico de Do eletrocardiograma. um traçado, né? Como é que você vai fazer? Então a gente tem que ter um treinamento mais pesado, a gente tem que ter
uma pré-avaliação, uma pós-avaliação, a gente tem que saber o que ele chegou de conhecimento e o que ele está saindo de conhecimento, porque senão vai acontecer o que aconteceu. A gente dá aula de BLS num espaço gigante como esse, chega lá, a gente tem 1,5 metro para botar o paciente para se posicionar. Não vai funcionar nunca. Eu acho que o traçado, né, a monitorização com monitor multiparamétrico, isso tudo vai chegar a médio prazo para esses 460 mil. Por enquanto, a gente pode setorizar isso, vamos colocar assim, para colegas que atendem pacientes sistemicamente comprometidos, que façam sedação, enfim, que estejam no limite entre o ambulatorial e o hospitalar. Mas aquele colega clássico, como ela disse, onde ele está fazendo especialidades em pacientes asa 1, na grande maioria, em um asa 2. Atende, todo mundo atende. Asa 1 e asa 2, sim. Mas eu digo assim, em situações mais simples, né? Que se o colega já faz um implante, uma cirurgia, ele já tem que começar a olhar para um outro tipo de monitoração. Agora, se esse colega, o basicão, vamos colocar assim, da odontologia, enxergar essa condição de uma quantidade mínima de equipamentos, tendo ideia que pode ser comprado na equipe e no shopping, e saber que o DEA é um investimento maior, mas que é um facilitador para aquele que está distante da rotina de emergência e intercorrência, e a gente começar a trazer esse esclarecimento, quem sabe a gente consiga aí a ajuda do nosso conselho, que possa nos ajudar a divulgar, a começar a colocar essa sementinha nas várias regionais, a fazer isso acontecer, pulverizar essa informação, cada vez melhor, esses protocolos que podem surgir e podem ser eficazes para que a gente possa ter a certeza que a odontologia foi para esse lugar, que a odontologia entendeu que é impossível fazer anestesia em ambiente ambulatorial sem ter conhecimento de suporte básico de vida. Posso fazer um desafio, uma provocação antes da gente encerrar? Claro! Já, de repente, para emendar, para vocês poderem pensar em algo grande. Vamos juntar o Grupo Nitro e nós dois para a gente treinar todos os dentistas que quiserem? Eu tô dentro. Em uma palestra Estamos de dentro. pelo menos 2 horas em que eles vão entrar e vão praticar o suporte básico de vida? Perfeito. O que vocês acham disso? Eu acho Ótimo. que vai dar um sambão. Sambão. Vamos buscar um... Vamos tentar ver se a gente abre escuta para alguém receber a gente como E convidado. quem estiver assistindo e tiver Convocação. interesse, principalmente para o interior, né? Que é onde as pessoas têm menos oportunidades, né? E menos recursos, né? Menos Por recursos. exemplo, aqui a gente não tem Fica aqui aonde o fazer convite. um contrato com ambulâncias particulares. Sim. A gente conta com o SAMU. E do SAMU a gente tem única e exclusivamente um hospital público. Muito restrito em termos de UTI, só tem sala vermelha, enfim. Tudo que nos dispõe a estar, graças a Deus, num estado pequeno, se a gente se comparar com São Paulo, onde a gente pode fazer muitas provocações e obter muitos resultados. Eu quero crer que a gente pode pensar Vamos nisso. tentar fazer? Vamos. Pelo Eu acho menos que uns dá. 10 dias, vários municípios do interior? Fazer uma caravana. provocação itinerante aí, onde a gente vá pelo propósito de fazer isso acontecer. Só de fazer e só de falar em suporte básico de vida. Perfeito. Para abrir a possibilidade dele entender que ele precisa mais do que o básico, mas que ele já tem o contato com o básico e que ele se encante Por isso. pela Aí necessidade vem de aquela ter o história conhecimento. da mídia moderna, né? Se você chegou até aqui, é porque você está interessado nesse assunto. Se está interessado, escreve aí pra gente que você quer participar disso, que você dá força. A gente espera você lá. É isso aí, Gente, que é de graça, né? É de graça, a É gente de tá graça, falando que é 0800. melhor ainda. Gente, para fechar, eu quero também deixar um super beijo pro Paulo Guimarães, nosso amigo, que foi citado aqui várias vezes. E que é um precursor disso tudo, né? Colocou a bandeira lá na Lua, antes de 2000. É um cirurgião dentista, nosso amigo, que também é anestesista. E apoia as causas relacionadas a suporte básico de vida e emergência médica desde que o mundo é mundo, né? E E tá aí sedação e querendo odontologia ver isso também. acontecer. Sim. E para fechar, eu quero saber qual é a mensagem que vocês deixam para o cirurgião dentista que quer ampliar, que consegue enxergar a necessidade de ampliar esse conceito de prevenção e da vida. Além de fazer o convite, né? A convocação já foi linda e maravilhosa. Agora é só para acabar de provocá-lo. Levantar ele e fazer ele vir.
Aprender a salvar vidas, ter o prazer de salvar uma vida, eu acho que não tem nada igual no mundo, né? Já vale a sua, né? Já vale. Eu acho que o agradecimento de alguém que você algum dia ajudou, que às vezes você nem sabe que ajudou, e a pessoa passa por você e fala, pô, você me atendeu tal dia, fez isso. É muito gratificante. Só quem passou, só quem passa sabe. Apesar da responsabilidade profissional, eu acho que para um crescimento pessoal, para um desenvolvimento pessoal, para um sentido para a vida, eu acho que isso é muito importante. Então, eu aconselharia que todos fizessem primeiros socorros, independentemente da profissão. Aconselharia ao dentista para ele poder ter uma segurança melhor do seu paciente, não precisar tanto dos advogados, né? É ruim para a gente, que a gente perde um dinheiro, mas é bom que a gente ganha na segurança do paciente e que entenda que é fundamental aprender a salvar vidas, porque ele pode amanhã salvar a do pai, da mãe, do irmão, do filho, da tia, do primo, de alguém querido, de alguém que é importante, de alguém que é o amor da vida dele. Ontem então, eu te fiz uma pergunta que você às vezes é curta e direto ao ponto, que eu fiz assim, como é que eu faço para convencer colegas da minha turma, fizemos agora 40 anos de formado, de que isso é importante, se ele olha para a trajetória dele, se não aconteceu até agora nada, por que vai acontecer? O que você respondeu? Não me recordo exatamente, mas eu devo ter dito algo do tipo, a tua vez vai chegar. Exatamente. E sempre chega. Foi isso que você disse. Foi isso que eu falei, né? Em regra, é isso que eu digo. Não dá para confiar sempre na sorte. Uma hora o problema vai acontecer. E você pode, às vezes, errar. A dimensão dele pode ser de um início de um choque anafilático, a uma obstrução por corpo estranho, enfim. E é o que a gente conversou também nesse final de semana. Uma mesa com vários tubetes que excedeu em muito. Ainda tem limite de quantidade de anestésico local, a falta de eficácia no controle de dor. E que foi uma negligência, uma imperícia, um ato falho que, de repente, ele nem percebeu que ele cometeu. Então, se eles, né, os dentistas, eles estão sujeitos a isso, eles têm que aprender também como sair dessas situações, né? Além de não carregar uma morte nas costas, né? Perfeito. É claro que a gente não vai salvar todo mundo a todo tempo, mas fazer o maior o que número pode de pessoas e o que sabe, possíveis. E o que deve saber. Isso fazer aí. o que deve saber para poder estar consciente e ciente de que fez o que podia. Salvar uma vida já vale a nossa, né? Sandra, ou você quer prevenir, né? Também. Você quer deixar uma mensagem para os nossos ouvintes e também o telefone de contato de vocês, caso alguém queira treinar a sua equipe no seu consultório, por favor. Eu costumo passar um vídeo para os alunos chamado Escolhas. E esse vídeo, ele é um vídeo que fala que a gente é feito das nossas escolhas. Perfeito. E dependente da escolha que a gente faça, né, na carreira, escolha a área X, Y, Z, eu tenho que escolher ser o melhor naquilo que eu me propus a fazer. Então, é ser melhor a cada dia. Então, estar preparado é escolher ser melhor. Então, acho que é essa mensagem. E o contato de vocês, caso alguém queira receber vocês para treinar a equipe na sua própria clínica? Instagram ou WhatsApp? Ela já olhou para mim, mas passo o seu porque eu tenho uma dificuldade em ver mensagens. Eu cometi o erro de dar meu WhatsApp para os alunos, então são 200 mensagens por dia. Professor, hoje eu não vou. Tá bom, eu vou dar falta, não precisa falar mais. Então vamos lá. Instagram, @xixarosandra ou Alex Duarte. Muito obrigada pela Adorei participação o collab. dupla, esse collab de podcast. E não percam o próximo. Até lá.